Obrigado, presidente. Trata-se de uma deliberação da Comissão de Ética e Disciplina a partir de uma denúncia anônima que chegou ao conhecimento do CalBR e também a Comissão de Ética. Sim ou não a sindicância? Em votação. Heitor, Alagoas. Sim, presidente. Humberto Mauro, Amapá. Não. Cleiton, Amazonas. Sim, presidente. Guivaldo, Bahia. Não. Obrigada, Guivaldo. Cláudia, Ceará. Não, concordando com o conselheiro Guivaldo. Rogério, não está. Giedre, Espírito Santo. Sim, pela sindicância. Newton, Goiás. Não, por respeitar o regimento que nós temos hoje. Marcelo, Maranhão. Sim, registrando em meu voto a emergência do assunto, e daqui a 30 dias a gente poderia ter comissão de sindicância, então não seria 30 dias trabalhado previamente, e havendo a necessidade ela já estaria instalada daqui a 30 dias com os nomes da sua composição. Zé Afonso. Sim, de acordo. Rubens, Mato Grosso do Sul. Não. Ana Maria, Minas Gerais. Não, acho intempestiva. Alice, Pará. Camila, Paraíba. Não, com a declaração de voto, eu não sei falar com as palavras bonitas de Guivaldo, mas por entender que o momento a gente precisa respeitar os ritos e depois, se necessário, instalar uma sindicância. Jefferson, Paraná. Roberto Salomão, Pernambuco. Sim, até para observar o que é colocado no nosso regramento e nos princípios republicanos. Edmo, Piauí. Sim. Maíra, Rio de Janeiro. Não, e acompanha a declaração de voto do Guivaldo. Patrícia, Rio Grande do Norte. Voto não, presidente. Edenésia, Rio Grande do Sul. Não aprovo, acompanhando a declaração de voto do conselheiro Guivaldo. Nixon, Roraima. Sim. Sim. Ricardo Mascarello. Não. Matusalém, Tocantins. Sim, até mesmo para mantermos aqui uma coerência do histórico das aberturas de sindicância no passado. Walter Luiz foi Ministério da Educação, não está ausente. Vamos ver. Não, 13, 9, sim, 5 ausências. Então aguardemos e obrigada pela discussão esclarecedora. Eu acredito que esse conselho tem uma história. Então, assim, casos muito mais simples foram formadas comissões de apuração. Quer dizer, a ideia de formar uma comissão de sindicância é de apurar os fatos. Só isso, mais nada. É uma coisa normal, natural. Existe uma série de acusações muito graves, a meu ver, ligada a Tribunal Regional do Trabalho, assédio moral, denúncias que envolvem o Ministério Público Federal, né? O Ministério Público Federal me parece que abriu algum procedimento com relação a isso, tem denúncias de nepotismo cruzado. Então, são assuntos muito, eu diria, sérios, muito graves e muito sérios. E o fato de se estabelecer uma comissão de apuração, eu vejo com muita naturalidade. Acho que é papel do CAL esclarecer esse assunto. Né? São denúncias bastante assim, consistentes. Né? Eu não cheguei a ler o processo, mas pelo que por alto a gente viu, eu acho que não tem nada demais. Eu tenho um processo que foi instaurado na gestão passada, que houve uma denúncia anônima assim, de uma pessoa, né, que alegou que a compra de uma sede de um determinado CAL tinha sido superfaturada.
Então se formou uma comissão formada pela ouvidoria da época, que era o Simon, pelo doutor Eduardo, e depois foi o auditor Helder fazer toda essa apuração. Foi feita a apuração, no relatório final, e se constatou que não havia nada, né? Quer dizer, a denúncia era vazia, a denúncia não tinha consistência. Mas houve esse processo. Eu acredito que não é interferência nenhuma, pelo contrário, é papel do BR, a fiscalização das ações dos estaduais. E quando se constatar que existem indícios fortes, que necessita dessa apuração, a gente pode apurar. Agora, é claro que, enfim, né, é a critério do plenário. O plenário é que decide se deve-se fazer isso ou não, ou se estabelece uma nova dinâmica, né? Mesmo que esse assunto inicialmente seja tratado com a ouvidoria, é necessário que a ouvidoria vá lá. A ouvidoria vá lá, do CalBR, não deixar... Não. O Paraná, nesse caso, todo o sistema Paraná, ele está sendo questionado. Então, a ouvidoria do BR vai lá e apura esses fatos. Se houver necessidade, né, então se convoca outros elementos para poder fazer a complementação e apuração de fatos. Ainda a questão jurídica, a questão do Helder, a questão da CPFI e outras comissões que tiver assim, assuntos relacionados à denúncia. Eu vejo dessa forma. Questão de ordem, eu fui citada, enfim, só na minha defesa. Por favor, não citei, não. Eu citei a ouvidoria, tá? Não citei seu nome, não. Tá? Então, você está querendo criar um debate? Se inscreva e fale. Eu tenho que ir lá. Eu irei, se eu constatar que a ouvidoria de lá não está encaminhando a matéria. Não será nenhum problema. O plenário decidir que a senhora tem que ir. O plenário aprovou o regulamento, eu estou seguindo as regras. É o que está posto. O CalBR aprovou o regulamento de que a ouvidoria do CalBR vai realizar as atividades de ouvidoria para os CAUs UF que não tiverem instituído a sua ouvidoria. Eu encaminhei formalmente por 2 canais, seja pelo nosso CRM, quanto pelo e-mail que recebi de um CAU UF que não citarei, no dia 2 e no dia 6, a ouvidoria do CAU Paraná, e cobrarei, como eu já fiz em outras ocasiões, já mandei relatórios de protocolos que estavam parados lá sem encaminhamento, e todos foram encaminhados a partir da minha cobrança. É o que eu posso fazer, e se houver indícios de que a ouvidoria de lá não está fazendo o papel dela, aí sim, eu supervisiono sim o trabalho de lá. Mas até que haja uma denúncia específica sobre essa questão, eu não posso intervir. Marcelo. Bom, primeiro eu lamento muito que antes de uma matéria entrar em debate e possa ser votada, já tem assim, ninguém quer falar sobre a matéria. Já é meio complicado para quem está nos escutando e nos vendo. Ei, nós vamos falar sobre a matéria. É engraçado porque agora há pouco a gente estava quase legislando sobre alguma coisa que está errada na Bahia sem ter nada. Apenas a palavra do conselheiro federal da Bahia que o CAU da Bahia está fazendo. Então eu não estou aqui negligenciando o seu trabalho, Guivaldo. Eu estou querendo fazer um comparativo entre como é que a gente toma umas decisões e logo após a gente tem umas decisões extremamente opostas sobre a mesma coisa. Primeiro, rezo e prezo sempre pela transparência da sua gestão. Toda vez que falo aqui, pela reflexão da transparência. 2, o caso merece urgência? Merece. Eu recebi no meu e-mail uma denúncia com materiais comprobatórios de muita coisa, com uma decisão do Ministério Público Federal, que agora a gente foi respeitar. Agora há pouco a gente estava respeitando o que o Ministério Público Federal falou. E, de repente, o que o Ministério Público falou sobre essa matéria que recebemos a denúncia é negligenciado. Nós estamos diante de... Pode ser uma corte na própria carne? Pode. Mas é o nosso respeito com a instituição, não com os instituídos. Se houver erro de instituídos, nós temos que ir lá, porque nós temos que preservar a instituição. Aqui eu não vou passar pano de jeito nenhum, nem para cobrar, nem para nada, nem quero que seja mais. Eu fico até triste de ter uma denúncia dessa ocorrendo no nosso corpo. Estou triste. Ninguém pense que por causa de divergência de opiniões aqui, eu gostaria de ver qualquer colega na situação que está. O processo que vocês leram, todos receberam. Todos receberam o processo. Todos.
uma denúncia anônima que veio no e-mail de todos. Então, fica claro para mim que, às vezes, a gente tem que esquecer essa questão de corporativismo aqui. A instituição CAL é maior do que qualquer um de nós. Maior do que qualquer um de nós. E estão esquecendo disso, porque pode ser um problema mais sério. Eu acho que, para não ser um problema mais sério e para não ser contaminada a instituição, quer dizer, de todos, a gente tem que ver se essas denúncias estão fundamentadas, se elas são corretas, e o mais breve, não é esse negócio desse tempo para depois. A gente exige porque lá fora a gente recebeu dos outros uma denúncia muito grave, muito séria, não tem que fazer pautamento aqui de tempo não, colega. A gente tem que ir lá buscar a veracidade dessa questão. Então, esse negócio de se esconder no regimento, se esconder nas coisas, quando aqui se quer, se traz no outro dia uma matéria para ser aqui no palco. A gente põe aqui no plenário para votar. E agora, quando a gente tem uma coisa seríssima contra a própria instituição, a gente quer fazer prolongamento, dilatações de prazo. Olha, muito triste. E eu gostaria muito que fosse até apreciada a matéria. Eu não quero mais falar sobre isso. Eu quero a apreciação da matéria. O resto, os profissionais do país todo já sabem. O resto, o profissional do país todo já sabe. Já está aí, todo mundo recebeu. Se a gente recebeu aqui, eles estão recebendo lá. Então já sabe o que está acontecendo. Tem uma decisão. Aquele Ministério Público foi só citado aqui, a gente tem um material dele lá. Aquele mesmo Ministério Público que estava dando base agora para fazer uma nota, é o mesmo que está botando lá alguma coisa sobre o assunto. Então, eu gostaria muito que a gente passasse dessa questão de querer proteger instituídos. Nós vamos proteger a instituição sempre. Infelizmente, é um caso chato demais, triste, e que ninguém está julgando, ninguém quer julgar. Quer a apuração para que a instituição não saia manchada por todos. Eu só peço isso e que se coloque a matéria. Eu acho que a gente não tem nem que discutir a matéria, já veio, se vai abrir sindicância ou não.